Olá, gente. Nesse vídeo nós vamos aprender a fazer o quê? A ler um aparato crítico, alguns versículos, né, que diferem em alguns manuscritos, unciais maiúsculos, né? Aqui, por exemplo, nós estamos com uma edição crítica, Nestle Aland Greek New Testament. E aí o que acontece? A partir daqui, que é essa versão que a universidade, né, os tradutores utilizam para traduzir a Bíblia no Novo Testamento que você tem em mãos, né? Parte-se dessa edição crítica aqui, 28ª. Aqui eu coloco o mouse acima para você ver aqui o nome. Então, o que acontece? Eu estou aqui, ó, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 20 e 24. Aí está assim, ó. Alós, ré, eclesia hypotacetai, to Christo, hultos kai, ai, gnaikes, tois, andrassin, en panti. Então, o que acontece? Aqui ele deixou uma marca no texto, olha. Essa bolinha azul aqui, ela tem uma diferença em outros manuscritos. Então, por isso que é importante na Bíblia, nessa edição, é que nós temos o aparato crítico mostrando em outros manuscritos o que está nos outros manuscritos, né? O que difere, quais são os ajustes, quais são os aumentos, se falta uma palavra, se acrescenta palavras, e que palavras são? São as mesmas palavras, são palavras repetidas, são palavras diferentes, de outro campo semântico. Então é isso que nós vamos ver. Ó. Por exemplo, eu vou clicar aqui, ó, nessa bolinha, e quando eu clico aqui nessa bolinha, quando eu passo o mouse, aparece ali, ó, uma caixa de texto, que eu virei aqui, ó, e abriu para mim aqui, ó, Critical Apparatus, que é aparato crítico, ou seja, mostrando as variantes do versículo 24. Exatamente onde está a bolinha aqui, olha, no versículo 24, na parte esquerda, onde estou passando o mouse, aqui nessa palavra, né, que é uma conjunção adverbial comparativa, né? Então, assim, ó, essa bolinha onde está aqui está indicando uma situação. E a gente, como eu falei para você, eu vou clicar aqui e já abriu aqui, ó. Então, aqui, ó, o que aparece? Olha, esse nomezinho aqui, tá vendo? Essa letra, a letra B, significa um uncial maiúsculo, que é do século IV. Esse daqui é do século IX e X. Esse daqui a gente vai ver depois numa lista ali, que agora eu esqueci. E aqui, olha, a gente tem uma informação aqui. Essas edições, esses manuscritos, esses documentos, né, esses testemunhos aqui, eles oferecem uma situação que a gente precisa ver. E onde a gente vê, ó, eu tenho uma lista aqui que a gente vai ver o que significa esses sinais, né? E você, se você quiser, você pode também depois me escrever se você quer esse e-mail aqui. Posso enviar para o teu e-mail. Vamos procurar aqui, ó. Olha, tá vendo? A palavra seguinte é omitida em parte da tradição. Então perceba que essa bolinha aqui é omissão. Então vamos voltar aqui, ó. Então no manuscrito aqui, ó, Vaticanos do século IV, que é um século, melhor dizendo, é um manuscrito importante por ser do século IV. Esse também é um uncial maiúsculo do século IX, mas esse aqui, em vista desse, Vaticanos, ele é ainda mais importante porque ele é mais antigo. A palavra, essa palavra aqui, ó, que ela
ela é aqui, na verdade, o quê? Ela é uma conjunção adverbial comparativa. Então, aqui no aparato crítico do Nestlé Aland está dizendo que essa palavra aqui, ó, essa conjunção, ela está omitida, ela não está nesses manuscritos aqui. E aí você vai fazer o quê? Olha, você vai, para você fazer uma crítica textual, você pode assim, ó, copiar, vir no seu Word, né? Deixa eu abrir o meu Word aqui. Posso vir aqui em novo. Aí isso tudo eu posso fazer assim, ó. Escrevendo, né? Primeiro eu preciso fazer o que significa isso, qual o século, para eu entender. Ó, no versículo, aí eu escrevo, olha. No versículo 24, o termo, né, ou a conjunção. A conjunção, qual conjunção? Aí vem aqui no texto, ó. Cadê o versículo 24? Ó. A conjunção é essa aqui, ó. Eita. Só que não. Tô querendo copiar. Pronto. Vou copiar. Aí eu venho aqui, ó. E colo. A conjunção os está omitida nos unciais, ó. Aí isso aqui tudo tá lá no aparato crítico, então você tem que ter em mãos o quê? Você tem que ter em mãos Nestlé Aland, a Bíblia Nestlé Aland Greek New Testament, 28ª edição. É uma edição crítica. Por que edição crítica? Porque ela tem um aparato crítico mostrando como os outros manuscritos importantes, mais importantes, consideraram o versículo 24, como ele está descrito nos demais manuscritos, certo? Então, como que eu sei desses manuscritos? Primeiro que eu coloco o mouse aqui, ele aparece o século dele, né? Quanto mais antigo, melhor, né? E também eu vejo por esse documento aqui, ó. Eles explicam, tá vendo? A categoria 1 é o melhor, manuscrito de uma qualidade muito especial, que sempre devem ser considerados para estabelecer o texto original. Essa categoria divide-se nas seguintes subcategorias: estrita, melhor que normal, normal e livre. O texto alexandrino pertence aqui, tal como os papiros unciais, até o 3º ou 4º século. Então, aqui vocês entenderam? Essas questões aqui de ser do 3º e do 4º século são da categoria 1, ou seja, porque são textos mais antigos, né? Aqui você tem um parâmetro, né? E depois aqui, olha, os símbolos, você vê os símbolos, aqui é o 27, só que já mudou, já nós estamos na 28ª, eu já mostrei para vocês que eu estou na 28ª, mas esses sinais continuam o mesmo, né? E aqui você vê, olha, papiro, né? Ó, a idade, tá vendo? 1º, 3º século, tá vendo? Os papiros. Depois a gente vai também para os unciais, ó, vendo? Aqui, ó. Unciais. Papiros, depois unciais, ó. Ao B aqui, ó. Do 4º século, conforme eu vi lá no Logos, né? E aqui, ó, essas letras, Evangelhos, Atos, Católicas e Paulinas, tá vendo? São os textos que contém nesse manuscrito aqui. Então, a categoria dele é 1.
Então, por aqui a gente vê a categoria, quais são os melhores considerados por conta da, da, da idade, né, do tempo, do século, melhor dizendo, né? E tem outras questões aqui também. Aquela letra B que a gente viu pequenininha, qual é o nome daquele manuscrito, né? Se ele é... Ó, são versões antigas e é uma versão latina e contém os evangelhos do quinto século. Cartas paulinas, do oitavo ao nono século, tá vendo? O B também contém cartas paulinas, né? Então, do oitavo ao nono século. Então, também, esse aqui, por ser do século mais, né, tardio aí, não seja assim tão importante como aquele, né, são importantes, mas o mais original está no terceiro, no papiro, por exemplo, segundo século, terceiro século, quarto século, já tá bom, mas quando vai assim mais adiante, então você já sabe o que então você vai fazer. Você tem que olhar para as marcas, tem que olhar para os manuscritos e procurar na lista. Esse aqui, o que significa? Vamos ver aqui, ó. A gente vai olhar agora. E aí a gente vai olhar o que significa aquele ambiste, né? Que eu não sei o que é. Ó, Ambrósio. Tá vendo? Nome e significado em português. Tá vendo? É um pai da igreja. E ele está aqui, ó, língua latina. E a data dele, de 366 a 384. E aqui, ó, a categoria dele é terceira categoria. Tá vendo? Então, por aqui você procura as siglas, né? As siglas que eu falo são as letras, né, que você vê no aparato crítico. E aqui eu não estou com a intenção de fazer um vídeo de cada versículo, mas só para vocês saberem como que significa, né? Aí você vai procurando no dicionário, né? Poxa, aqui nesse Uncial Vaticanos do quarto século, essa palavra está omitida. Por que eu sei que está omitida? Porque eu vim aqui, ó, e procurei o símbolo daquela bolinha lá. Talvez ele tenha um termo mais técnico para dizer, né? Vocês me desculpem aí, você que sabe, né? Que aquela bolinha no seu nome, então eu vou falar bolinha mesmo. Olha, sinais, vou falar que é um sinal. Esse sinal aqui, ó, a palavra seguinte é omitida em parte da tradição. Então significa que está omitida. Então o que você vai fazer para procurar? Primeiro, você tem que ter essa informação do aparato crítico até o versículo que você quer. Então, é do 24 ao 28, por exemplo. Então, você tem que ver aqui no texto essa marquinha. Aqui também está aqui no aparato crítico. Aí você vai e procura o que significa essa marquinha. Está aqui, omissão, ok? Depois disso, você vai observando. Poxa, no manuscrito Vaticano, essa palavra aqui foi omitida. Nesse uncial aqui, Atos, também é do século nono ao décimo, ele também está omitido, e esse também, de Ambrósio, né, está omitido. Então, o que acontece? Você está seguindo o texto do Nestlé Aland, aí você pode colocar na crítica textual que você vai permanecer com esse texto, porque não está destoando do contexto, né? Aí você pode explicar. Vamos dar outro exemplo. Aqui, ó. Só para você se divertir aí, ó. Aí você tem que ter o documento. Se você quiser esse documento aqui, você pode escrever, né, para mim aí. Talvez eu possa mandar para você. Olha, aqui, ó, por exemplo, ó, no versículo 25, esse T aqui, ó. Tá vendo? É um sinal, né? Não é um T, mas é um sinal que parece com a letra T maiúsculo. O que significa
tá em inglês, ó. Por aqui dá para eu ler, eu não preciso vir aqui para saber. Ó, aqui tem. Neste ponto há uma inserção, na maior parte das vezes, de uma simples palavra, em parte da tradição. Aqui já aparece essa informação, porque eu estou no Logos. Olha só o que aparece, ó. For the place, ó. For the place marked in the text, an addition is transmitted. Então, está dizendo, no lugar marcado no texto, uma adição é transmitida. Então, ele já explica. Esse aqui também explica, olha. Perceba que está em alemão e embaixo está em inglês. Tá assim, ó. The next word in the text is omitted. Então, a próxima palavra no texto é omitida. Então, aqui no Logos, eu já tenho a informação, mas tem pessoas que não têm, então elas precisam ter esse PDF. Se você tem o Logos, você tem essas questões aí, tá? Para te informar, né? Por exemplo, aqui, ó, no versículo 25. Aqui no lugar marcado, está falando assim, uma adição é transmitida. Por exemplo, no versículo 25, vamos ver, ó. Aonde aparece esse sinal no versículo 25? Vamos ler. Roy Andrés, né? Roy Andrés, agapate, agapate, tas gnaicas. Pronto, aqui, olha. Que fala assim, vós maridos, né? Amai as vossas mulheres. Amai as mulheres, né? Aqui nesse T, a gente tem o seguinte, ele diz assim, ó, nesse versículo 25, onde aparece o T, tá aqui T também, que é o aparato crítico. Então, no lugar marcado, existe uma adição de rimon, que é o pronome pessoal, né? De segunda pessoa, do plural. Ó, tá vendo aqui? Eu coloquei o mouse aqui em cima e apareceu. Só que no Nestlé Aland, essa edição, ela está seguindo, ó, o texto sinaítico. O texto sinaítico é do quarto século. E aonde está a palavra adicionada não é do quarto século, é do nono. Então, por isso que essa edição não pegou essa palavra rimon. Porque, ó, é um manuscrito do nono século. Olha aqui, ó. Esse aqui, ó, é do nono século. A Vulgata Clementina, 1592, siríaca, tá vendo? Adicionou essa palavra rimon. Porém, os manuscritos mais antigos, como o sinaítico, o alexandrino, que é do quinto século, o sinaítico, que é do quarto século, o alexandrino, que é do quinto, o sinaítico, que é do quarto, esse uncial maiúsculo, que é do quinto século, esse daqui também, do nono, esse aqui do... Esse aqui parece-me que não... E esses outros aqui, eles seguem o texto do Nestlé Aland, edição 28ª, ela está seguindo esses manuscritos aqui. Por exemplo, aqui ele está explicando que nesses manuscritos aqui, o termo, o pronome pessoal de segunda pessoa do plural foi adicionado nesses manuscritos. A gente viu porque, ó, eu coloquei o mouse aqui e apareceu em inglês, ó, for the place marked in the text, an addition is transmitted. Então, foi uma transmissão adicionada nesses manuscritos. Aqui, já nesse daqui, olha, quinto século, tá vendo? Código Bizai. Ó, bizantino, Bizai é o bizantino, tá vendo? Ele é, aparece aqui, do quinto século. Ó, tá vendo? Nono século. Já no Código Bizantino, no Código
esse outro aqui que eu não estou sabendo falar o nome dele, este daqui, foi acrescentado o pronome eu, tu, né? Que é diferente de vós, é o si, né? Na Almeida Revista Atualizada, vou clicar aqui para a gente ver, ó. Tá vendo? É um pronome reflexivo que caiu em desuso o caso genitivo. Ele mesmo, ela mesma, a si mesmo, tá vendo? Então, tem manuscrito que colocou a si mesmo, aqui, ó. Vós, maridos, aqui está no verbo presente ativo imperativo, né? Que está no agapau, né? E é o verbo agapau aqui é o verbo, né, que é do amor de Deus. Está no imperativo e está falando para o marido amar. Vamos ver como é que presente ativo imperativo de segunda pessoa do plural. Amai. Amai as mulheres. Não tem aqui nenhum pronome nessa edição aqui. Já nessa, como vocês estão vendo no aparato crítico, já nesses manuscritos aqui tem o rimon. Amai vossas mulheres. Só que aqui não tem amai as mulheres. Então, quando você vai fazer essa crítica textual, você vê quanto mais difícil o texto, mais original ele é. Quanto mais você tenta facilitar, menos ele foge do original, porque aqui caberia mesmo vossas mulheres. E aqui nesse pronome aqui reflexivo, si mesmo, amai as suas próprias mulheres, que seria traduzido aqui nesses manuscritos aqui. Então é muito importante a gente ter esse aparato crítico para a gente ver como que outros testemunhos, ao longo do tempo, eles acrescentaram alguns pronomes, alguns verbos. Aqui ainda estamos no campo dos pronomes, né? Às vezes aqui, ó, por exemplo, a palavra foi omitida, né? Foi omitida aqui, ó. Esse comparativo, né? O comparativo aqui ele foi omitido, que é o comparativo como, né? Esse aqui é uma conjunção lógica, né? Mas como a igreja, ó, hipotácetai, o verbo que é o verbo aí submeter, subordinar, mas como a igreja é um verbo presente passivo, está na voz passiva esse verbo, e se submete, né? Você vê a tradução aqui, ó, é uma questão do verbo da igreja, né? A igreja aqui é o próprio sujeito, né? E esse sujeito aqui, ela está em submissão, porque aqui o verbo está numa voz passiva. Mas como a igreja se submete a Cristo, que a tradução real é essa aqui, porque o verbo está na voz passiva. Terceira pessoa do singular, né? Porque também aqui tá, a igreja está no singular e aqui também precisa estar no singular. Como a igreja se submete, está na voz presente, passivo, indicativo. E por ser presente, é algo que é contínuo, nunca para de submeter. A igreja ela não para de submeter a Cristo nunca, porque está na voz presente aqui. Verbo presente passivo, ou seja, essa nuance do verbo no grego, na voz, melhor dizendo, no tempo presente, a nuance do tempo presente no grego,
ela tem uma nuance de continuidade, nunca para de acontecer essa submissão, né? Porque está na voz presente, na voz não, está no tempo presente, aqui está na voz passiva, a igreja sofre a ação da submissão, né? Então, aqui é um entendimento muito interessante, porque se você sabe que um verbo está na voz passiva, logo não está na ativa. Aí você fala, lógico, é óbvio, mas vamos compreender teologicamente. Como é importante você entender isso. A igreja se submete, não é se submete, ela é submetida, a tradução é essa. Acertando aqui, a gente está fazendo ao vivo, né? Você está na voz passiva, ela não se submete, ela é submetida, ó. Mas como a igreja submetida a Cristo. Hutos, né? Aqui é um advérbio. Ó. Kai hai gnaix tois andrasin en panti. Da mesma forma como a igreja, ela sofre a ação, ela não se submete, ela sofre a ação da submissão. Você vê que não é de forma ativa, mas de forma passiva. Acontece isso com ela. Também precisa acontecer isso com as mulheres, concernente aos maridos. Isso aqui é muito interessante, parar um pouco para pensar na voz aqui, na voz passiva presente, né? Esse verbo aqui. Muito interessante. Então, é isso aqui. Não tem muita coisa que explicar para você fazer essa. Se você tem o Logos, fica mais fácil para você fazer isso, né? Você vai colocando o mouse aqui, mas se você também quiser, eu posso passar para você esse PDF, que é só você ver as marquinhas aqui, olha. T, letra T, né? Não é letra T, é um sinal, parecendo com a letra T. E aqui está aparecendo, for the place marked. Então, no lugar marcado no texto, uma adição é transmitida. Aqui também fala sobre isso, ó. Aqui o T, aqui, ó. O sinalzinho parecendo com a letra T. Onde está? Aquele aqui, ó. Há uma inserção na parte da tradição. Então, é só você pegar esse sinal, procurar lá no PDF. E esses daqui também, olha, esses manuscritos, versões antigas, também estão aqui. Aí tem que procurar. Aí você vai saber. Aí você vai ter que primeiro olhar o sinal, olhar para o texto e procurar o sinal onde ele está. Ah, está aqui perto da conjunção. Ok. Mas o que significa esse sinal? O sinal significa que está omitido. Aí você procura quais são esses manuscritos. Ok? Aí você vai entendendo, poxa, entendi por que nesse manuscrito aqui faltou essa conjunção de comparação, né? E por quê? Aqui no texto mais antigo tem esse sinal de comparação e não tá vendo? Ó, os dois têm as mesmas datas, né? E aí você, ó, aqui só tem um testemunho, assim do quarto século. Aqui tem dois, ó. Quarto século, quinto, quarto, tá vendo? Não, quando tem mais assim, mais testemunhos antigos, opta sempre por onde tem os testemunhos mais antigos, que aborda mais o texto original, ok? Então isso é legal você ver as nuances verbais, né? Aqui nós não temos a função aqui não é nós olharmos essa nuance verbal, e sim o aparato crítico,
Isso aqui um aluno me pediu para que eu explicasse como que vê o aparato crítico, e é assim, você precisa ter a Bíblia, Nestle Aland, tá vendo? É em grego, Nestle Aland Greek New Testament, 28ª edição. Aí você, quando compra essa Bíblia, pode ser física, aqui ela é digital. Eu tenho as duas. No caso, aqui, quando eu a tenho em mãos, que é a física, eu vejo embaixo mesmo. Só que aqui não aparece embaixo, tá vendo? Ela aparece numa outra janela. A Bíblia física, no caso, ela vem um texto e tem uma linha como se fosse uma nota de rodapé mostrando as edições que são diferentes, aqui que diferem, né? Então é isso, tá? Aqui você vê o que significa esses sinais. Primeiro você vê no texto, né, versículo 24. Aí você vai, aparato crítico de Efésios 24, 5, 24. Tem essa bolinha aqui, como tem aqui também, ó, é a identificação. Veja qual o significado desse sinal aqui, e depois veja o que ele está, quais são os nunciais, os testemunhos, né? O que está acontecendo aqui. Esse sinalzinho é que vai dizer o que está acontecendo, porque está em cima do termo aqui na Bíblia, ó. Nesse caso aqui, a conjunção comparativa é omitida aqui nesses manuscritos aqui. Nesse caso aqui do versículo 25, o rimon, que é um pronome pessoal de segunda pessoa, ele está adicionado nos versículos 25 nesses manuscritos, porém não está nesses daqui, que também tem alguns antigos, mas tem mais testemunhos do que aqui, olha. Então você tem que observar isso. O 28, por exemplo, ó, tem esse sinal aqui. O que significa? Vamos ler aqui, ó. The words enclosed between and in the text are transmitted with variants. Não sei se ele é correto em inglês, tá? Talvez a minha pronúncia não seja assim tão maravilhosa. Mas eu não sei se esse enclosed, eu sei que close está próximo, né? Não sei, proximidade, se não me engano. The word enclosed, enclosed eu não sei o que é em inglês. Deixa eu ver aqui. Vamos procurar aqui, ó. Vamos procurar aquele sinal aqui, porque eu esqueci o que significa a palavra enclosed. Ó, as palavras contidas entre esses dois sinais são substituídas por outras em parte da tradição. Ok? Ó, então a gente vem aqui, ó, e vê, ó, onde que estão essas palavras. Quais são essas palavras contidas no versículo 28? Vamos procurar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É o verbo ofeilo, que é o verbo pertencer. Ou não. Depois eu tenho que ver ele direitinho. Quais são as palavras contidas? Ó, vem daqui, vamos aonde que ela termina? Ó, ela termina aqui, ó. Esse trecho aqui, ó. Aí tá falando as palavras contidas nesse trecho aqui no versículo 28, elas estão, deixa eu ver aqui, são transmitidas com variantes. Então elas são, tá vendo, ó? Inclusive ele colocou aqui, ó. Aqui essa questão aqui é duvidosa, tá vendo? Então foram transmitidas com variantes em outros testemunhos, tá vendo, ó? Nesse testemunho, nesse. Esse trecho aqui que tá aqui, ó, marcado, varia. Tem umas que estão assim, tem outras que estão de outro jeito, né? Tá vendo? Ó. Deixa eu dar uma olhada aqui novamente.
são substituídas por outras. Não diz quais são, né? Só diz que estão substituídas por outras. Seria legal, assim, eu gostaria de saber quais são as outras palavras, né? Eu tenho essa curiosidade. Agora eu não sei o que significa esse 134 aqui. Então é isso, tá? Aí você pode perguntar, se você quiser, tiver dúvida, vá perguntando. Isso aqui é bem técnico, né? Tem que ter uma atenção bastante aí voltada, né, para saber algumas questões, tá bom? Então, essa é a forma de como que você vai procurar. Você vai procurar isso no Aparatos, né? Ó, essa palavra aqui, ela está com variantes nesses manuscritos. E aqui contém TXT, está dizendo o seguinte, que o aparato, a edição, a Bíblia Nestle Aland de 28ª está seguindo o papiro 46, ou seja, esse papiro aqui, olha, é do século terceiro e quarto. Então são testemunhos muito valiosos, porque são os mais antigos, os papiros são os mais antigos. Então, quando tem o texto segue os papiros, né, e não os outros mais tardios, quanto mais antigo, mais próximo do original. Ok? Aí você vai seguindo, né? Ó, aqui, por exemplo, ó, esse sinal aqui, ó. A próxima palavra no texto é transmitida com variantes. Aí você pega o versículo 29 e vê aqui, ó. Aonde está a marquinha? Essa marquinha aqui está onde aqui? Vamos procurar. Aquele aqui, ó. Aqui está Christos. Cristo, né? Só que nesse manuscrito está Kyrios, está Senhor. E aqui está Cristo. Tá? Então, esse texto aqui da edição Nestle Aland 28, no versículo 29, ele está seguindo quem? Está seguindo o papiro 46, está seguindo esses testemunhos mais antigos que são sinaíticos, alexandrino, vaticanos, código bizantino, esse. Nossa, aqui são muitos testemunhos antigos. Então, o texto, TXT, significa que da forma como a Bíblia Nestle Aland colocou, ela está seguindo os testemunhos mais antigos, que são os mais a crença da universidade hoje é que os testemunhos, os manuscritos mais antigos são os mais originais. Então, quanto mais novo, mais acréscimo, mais ajuste esses versículos têm, então foge do original. Os mais antigos e os mais difíceis são considerados os originais, entende? Então aqui é só você ler, mais uma vez repetindo a informação, interprete o sinal. Interpretou o sinal? Venha para cá, olha. Ou primeiro, qual o passo que eu dou primeiro? Primeiro você lê o texto e veja as marquinhas. Eu vi uma marquinha aqui no versículo 29. Peraí, tem alguma coisa? Aí você já vai olhando logo para o aparato crítico. Ou então você já pode olhando logo para o aparato crítico e ver o sinal e já vai no 29 procurando o sinal. Ele está aqui, ó. Está perto da palavra Christos. Só que nesses manuscritos, eles estão seguindo aqui a palavra Kyrios, Senhor. Enquanto esses daqui, ó, o texto, Nestle Aland 28, está seguindo o papiro 46.
tá? Esses manuscritos mais antigos. Então, com qual que você vai ficar? Lógico que é com os manuscritos mais antigos, que é o que está aqui mesmo. Ele está seguindo o Nestle Aland de 28, ele segue também um texto. Então, ele diz assim, ó, eu estou seguindo esse texto aqui, e esse texto, papiro 46, também no sinaítico, no alexandrino, também está da mesma forma como eu coloquei aqui. Ele mostra quais as outras formas que estão diferentes e mostra as que estão iguais, né? Melhor dizendo, aqui ele está seguindo, aqui ele está usando aqui para fazer esse texto. Então, ele faz aqui, na verdade, ele tem em mãos muitos manuscritos e vai pegando os antigos, mais antigos e aqueles que concordam entre si e prepara o texto. E coloca o que está divergindo, o que está diferente, o que está omitido, o que está acrescentado, certo? Bom, é isso, eu não tenho mais o que dizer. É assim que você vê e interpreta o aparato crítico. Lógico, na hora de você escrever, você pode, né, argumentar, não é somente tipo escrever, ó, no versículo 24, a conjunção de comparação, né, como está omitida nos sociais. Aí você pode dizer, essa tradução ela é mais difícil de ser compreendida, portanto, parará, parará, as outras traduções estão assim, pererê, parará. Aí você explica. Aqui foi uma questão que eu copiei lá do Logos, aí veio isso aqui para mim. Bom, é isso, gente. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você estiver interessado em aprender exegese, algumas questões aí, vamos conversar que nós vamos aprender juntos aí.